Você sabe quando surgiu o homem? As montanhas, os mamíferos, as aves, quando separaram os continentes? É sobre isso que nós vamos estudar na aula aqui, falando sobre as eras geológicas. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Se eu te ajudar, curte aí, compartilhe com quem precisa estudar geografia de uma forma aí bem tranquila, bem descontraída, mostrando que é importante sim estudar de uma forma alegre. Bom, as eras geológicas, meus queridos, ela vai contar ali, o tempo geológico. Ela foi criada pelo homem para facilitar o estudo e a pesquisa de cada acontecimento no nosso planeta. A origem do universo, a teoria mais aceita cientificamente, é a teoria do Big Bang. E ela vai acontecer, esse Big Bang, há mais ou menos 13 a 15 bilhões de anos atrás. O planeta Terra tem uma idade estimada de 4,6 bilhões de anos. E aí que a gente vai começar então a estudar as eras geológicas. De 4,6 bilhões de anos atrás até hoje, as eras vão contar o surgimento de cada um dos elementos, cada uma das espécies, tentando facilitar o estudo. Bom, a gente divide ela em dois grandes momentos, que seria a era pré-cambriana e a era, pode chamar, ou o éon fanerozoico. Marcelo, o que seria isso? Então, a pré-cambriana e o fanerozoico. A pré-cambriana, mais ou menos 85% de todo acontecimento. Então, de 4,6 bilhões de anos, 4 bilhões de anos na pré-cambriana. Tá? Então, nós temos esse grande momento. E a fanerozoica ela é dividida em três outros momentos, que é a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Tá, Marcelo, repete para mim que eu estou boiando. Calma lá, presta atenção. A Terra, 4,6 bilhões de anos. 4 bilhões de anos era a pré-cambriana. 600 milhões de anos, nós vamos ter a fanerozoica, que é dividida em paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então, quase todos os acontecimentos, digamos assim, da estrutura geológica do planeta vão acontecer na era pré-cambriana. Alguns autores ainda vão dividir essa era pré-cambriana em três momentos. Grande parte em dois momentos. Vou contar as duas formas para vocês, seguindo esses autores. A maior parte divide em apenas em dois, em arqueozoica e proterozoica. Arqueozoica e proterozoica. Então volta lá, Marcelo. Era pré-cambriana, ela vai de 4,6 bilhões de anos atrás até 600 milhões de anos. Dois momentos. A arqueozoica, que vai de 4,6 até 2,5 bilhões de anos, e a proterozoica de 2,5 bilhões de anos atrás até 600 milhões de anos atrás. Tá, Marcelo? É aquele outro momento. Alguns dividem ainda, antes aqui, ó, vou botar aqui para vocês, ó, um pequeno momento. Antes de começar a arqueozoica, eles chamam de Radiano, com H aqui, ó, Radiano, que vai de 4,6 bilhões de anos até 4 bilhões de anos atrás. Duraria, estimadamente, 600 milhões de anos esse Radiano. Tá, Marcelo? O que seria ali? Ali vai ter, nesse momento, digamos, o surgimento das rochas. O planeta, devido à sua proximidade, estava mais próximo, tinha um calor mais intenso. Então, ainda ele era formado praticamente por magma. Então, quando vai tendo ali a atração de outros astros, vai se afastando um pouquinho mais, aí se afastando, vai resfriando, aquele magma vai endurecer, formando as primeiras rochas. Então é nesse período. Então, quando começam as primeiras rochas, alguns autores então chamam o momento da arqueozoica, que vai começar há 4 bilhões de anos atrás. Porém, só estou te contando a visão desses outros autores. A maior parte apenas divide em arqueozoica e proterozoica e acaba colocando esse radiano aqui tudo dentro. Tranquilo? Beleza? Marcelo, e também vi alguns autores falando de azoica. Bom, quando se fala de azoica, era o período, que não tinha vida. Então, zoica é a vida, a letra A é negação, sem vida, quando não tinha vida no planeta. Beleza? Volta lá então. Então, o que a gente tem que saber da pré-cambriana?
Na Arqueozoica, que vai de 4,6 bilhões de anos até 2,5 bilhões de anos atrás, nós temos a formação das primeiras rochas. Então pensa bem, quem sou eu? Bola de fogo, era a Terra, bola de fogo, magma. E aí afastou, começou a endurecer esse magma, começou a resfriar e vão formar as rochas. Bom, se era formado por magma, as primeiras rochas são as rochas magmáticas, muito bem. Aquelas rochas são formadas pela solidificação do magma, também chamada de rochas ígneas, tá? Ígnea significa fogo. Quem sou eu, bola de fogo? Era o planeta Terra. Segue comigo. E aí então formaram essas rochas. E claro, muita atividade vulcânica também vão dar origem aí às montanhas antigas, né? As elevações mais antigas. E depois aí com a formação com outros elementos químicos vão dar origem aos escudos cristalinos. Então, quando fala aí de escudos cristalinos, né, desses maciços, dessa formação geológica mais antiga, é da era pré-cambriana, grande parte da Arqueozoica. Beleza? Depois disso, claro, outros gases, outros elementos, se você entender um pouquinho, o planeta formou a crosta terrestre. Sim, primeiras rochas, crosta terrestre. Dessa crosta terrestre vão sair o quê? Gases. Esses gases vão subir e vão formar aí o quê? A atmosfera. Isso, forma a atmosfera. Então, primeiro forma a litosfera, que é a parte das rochas, sobem os gases, formam a atmosfera. E aí, quando forma a atmosfera, vão caindo aí, né, meteoros, vão caindo também, fora do planeta, né, partículas de cometas, gases desses cometas, e vão mudando a composição química da atmosfera. E aí, essa combinação vai dar origem à água. E aí, claro, vai dar origem à água, vai chover e vai dar origem à hidrosfera. E aí você sabe muito bem, se eu tenho a terra, se eu tenho o ar e se eu tenho a água, a combinação desses elementos vai dar a condição de ter a vida. Yes! E aonde vai começar a vida nesse planeta? E quais são as primeiras espécies? Nós temos as bactérias e depois nós temos as algas que vão começar. E aí com o surgimento das algas, que também vão liberar aí, né, para a atmosfera esse oxigênio, vão mudando ainda mais a composição e vão dando a condição do nosso planeta ter uma vida mais evoluída. Então volta lá, Marcelo, na Proterozoica, que é de 2,5 bilhões de anos atrás, até mais ou menos 600 milhões de anos atrás, arredondando para você, nós temos aí, né, as espécies, a vida surgindo no planeta, com as bactérias e depois com as algas. Fique atento, aqui escudos cristalinos, obviamente, que vão dar origem depois aos minerais metálicos. Então, reservas de minerais metálicos, era pré-cambriana. Para quem pensa em Enem e vestibular, às vezes eles falam assim: a Carajás é uma grande reserva de mineral metálico do Brasil. Dentre eles temos o destaque, né, na extração de ferro, de manganês, né, de bauxita, de ouro. Essa reserva teve a sua formação em qual era geológica? Pré-cambriana é a era. Tranquilo? Bom, lembrar então dessa era. Vida, nós temos também a formação da atmosfera, também a formação do ozônio, que é muito importante, esse ozônio, né, que vão ali filtrar os raios ultravioletas. Também nós vamos ter a origem lá, né, na Proterozoica dos vegetais. E também vão começar a movimentar as placas tectônicas. Então, formou a crosta terrestre, que são as primeiras rochas, que foram divididas em grandes placas. E essas placas tectônicas, elas vão ali, claro, começar a se movimentar ainda levemente. O planeta, nesse momento aqui, galera, o planeta ainda era um bloco só, né? Que ele era chamado de Pangeia. Era só um bloco contínuo. Aqui as placas vão começar a movimentar lentamente. Tranquilo? Beleza, Marcelo. Daí vem a próxima era. A próxima era ela é conhecida como, né, momento da Fanerozoica, que é a Paleozoica. Tá, Marcelo? Vamos entender isso aqui com calma? Vamos entender. Então, de 600 milhões de anos atrás até hoje, tudo isso aqui é o momento que a gente chama de Fanerozoica, que é dividida em 3 momentos. Paleozoica, paleo significa antigo, meso significa meio, médio, e seno, novo. Então é a vida antiga, a vida média, a vida nova da Fanerozoica. De 600 milhões de anos até hoje.
De 600 milhões de anos atrás até 250 milhões de anos atrás é a Paleozoica, Paleo Antigo. Marcelo, é verdade que a Paleozoica é conhecida como a era dos anfíbios? Sim, é a era dos anfíbios, tá? Nota isso. Então a vida, claro, que vai começar a evoluir. Aqui tivemos a condição ideal. Formou a terra, formou a água, formou o ar. Para ter vida, a combinação desses elementos. A temperatura do planeta vai ficando mais amena, vai gerando um equilíbrio. E aí as espécies vão evoluindo, né? Os anfíbios vão surgir, nós temos os peixes, insetos, vermes, moluscos. E aqui é bem importante, ó, a formação das florestas. E dessas florestas, depois de milhões de anos, vão ser soterradas, vão sofrer um processo de decomposição e vão dar origem ao carvão mineral. Para quem quer vestibular e Enem, fique atento. Carvão mineral é a segunda fonte de energia mais utilizada. Foi a base da primeira revolução industrial. O carvão mineral formou na era Paleozoica. Tudo que é carvão mineral um dia foi uma árvore. Então, se eu tenho carvão mineral naquele local, aquele local foi uma floresta. Oh, muito bem. Cola em mim que tu brilha purpurina, vem junto que nós vamos aprender. Tá, Marcelo, e a próxima? A Mesozoica. De 250 milhões de anos até mais ou menos 60, 65 milhões de anos atrás. É conhecida como a era dos répteis. Os seres que vão dominar os répteis. Então, um pouquinho antes aqui surgem os répteis, muda a era. E aí, claro, que essa era geológica nós temos acontecimentos bem importantes. Primeiro, é conhecida como a era dos dinossauros. Dinossauros também vão dominar muito essa era. Só que eles vão surgir nessa era e também vão ser extintos nessa era. Então lembra, Mesozoica era dos dinossauros e os seres que dominavam eram os répteis. Nessa era, nós vamos ter também ali, né, no final dela, entre a Meso e a Seno, o surgimento das aves. E aqui é o que é mais importante saber para quem quer vestibular e Enem. Primeiro, separação dos continentes. Aqui, continentes unificados. Pangeia, aqui também unificados. E aí eles estão separando lentamente, aí sim, começam a desprender. Então, quando falar de separação dos continentes, você vai gravar o quê? Era Mesozoica. Quando separa esse bloco aqui, ó, primeiro divide em duas partes. A parte de cima, chamada Laurásia, e a parte de baixo, chamada Gondwana. Gondwana, tá? A parte de cima, que equivalia ali à América do Norte, Europa e Ásia. E a parte de baixo, América, né? A parte sul da América, a África e a Oceania, por exemplo, formando a parte do Gondwana. Quando separa esses continentes, vão morrer bastante plantas marinhas, vão morrer bastante animais marinhos e certamente a gente chama de zooplânctons e fitoplânctons, plantas e animais marinhos, vão entrar em decomposição e vão virar um lodo preto. E esse lodo preto, olha para mim aqui, é o petróleo. Yes! O petróleo se forma na era Mesozoica. E aí pula a era. Chegamos mais próximo, 60 milhões de anos atrás, até hoje. Então, qual a era que a gente está? Na Cenozoica. A Cenozoica é conhecida como a era dos mamíferos. Os mamíferos vão dominar essa era. Então, nós estamos agora na era dos mamíferos. E nós vamos dividir em período terciário e quaternário. No terciário, o que é importante? Pensa bem, as placas elas estão se afastando. Pensa lá, estão, ó, movimento divergente. Tchum, ela vai para lá e outra vai para lá. Só que quando ela vai indo para um lado, vem uma outra de cá e ela vai esbarrar. E quando uma placa esbarra na outra, né, a placa que ela é continental, ela vai, a oceânica vai deslizar por baixo da continental e vão dobrar, surgindo assim as grandes montanhas. Alpes, a região dos Andes, das montanhas rochosas, lá do Himalaia, tudo isso são dobramentos modernos. As montanhas recentes vão surgir na era Cenozoica, no período terciário. Surgem ali os primatas, né, que vão dar origem depois à espécie aí humana, que vem lá do Homo sapiens, que é bem recente, né? Se a gente fosse dividir isso aqui, ó, de 60 milhões, é como se fosse 60 aqui e 1 aqui, tá? Então, quase tudo é terciário. Quaternário é o momento que nós estamos agora, de 1 milhão de anos para cá. Aqui nós vamos ter o planeta congelando, uma era glacial, e aí a planta se adapta, é por isso que formam as coníferas. A planta se adaptou ao clima frio, para não quebrar os galhos, ela virou em forma de cone.
Olha como a planta é esperta, meu querido. E aí o homem vai surgir. Né? A data estimada da espécie humana é de 0,3, aqui 0,03, né? 300 mil anos, tá? Para cá. Aqui surgem as planícies também, né? Nós temos toda aquela parte da sedimentação. Tranquilo? É bastante informação, mas como é que a gente termina uma aula irada? Porque aqui nós estamos no Geografia Irada, a gente vai cantar. Marcelo, é brega a música? Eu quero música brega, Marcelo. Vai ter música brega. Qual é a música? Aquela sertaneja. Sertaneja é brega. Então começa assim, ó. Cenozoica, surgiu o homem às montanhas, mamífero e os primeiros primatas, formou os pinheiros de coníferas. Mesozoica, surgiu o dinossauro e depois morrerão. Aparecem as aves, répteis de montão. Gondwana inicia a separação. Paleozoica, os peixes se deram lá, muita coisa diferente sim. Insetos, vermes e moluscos, carvão mineral aparece, enfim. Pré-cambriana surge a vida. Algas, bactérias de montão, primeiras rochas do planeta, jazidas minerais em formação. Espero que tenha gostado. Curte, marca o amigo e vamos compartilhar uma educação irada. Beijo no seu coração e até a próxima aula.